Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua família, com os teus projetos e que o cuidado de Deus repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto tem sido e por tudo quanto tem feito. A bondade do Senhor nos envolve e pelo fato dela nos envolver é que estamos cada vez mais vencendo os desafios. Vencemos porque a bondade do Senhor nos alcança, nos envolve, nos encontra. E vale muito a pena estar no centro da vontade do Senhor. Passando também para deixar o nosso devocional, e o nosso devocional hoje, a esperança para quem vive ao cheiro das águas. Capítulo 14, versos 7 a 9 do livro de Jó, assim nos diz: Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Meus irmãos, nós vivemos a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho precisa fazer parte do nosso cotidiano. Nada melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. Nada melhor do que viver ao cheiro das águas. E compreendamos aqui cheiro das águas, a palavra de Deus que nos sustenta, que nos alimenta diariamente. Por mais que hajam desafios, embates no mundo espiritual, por mais que pareça que não conseguiremos, mas há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que estão no centro da vontade do Senhor, estes vencerão todo e qualquer desafio. O Senhor nos orienta a superar desafios. Também nos orienta a compreender que, por mais que a sociedade possa querer criar protocolos ou rótulos, queira rotular as pessoas, mas para aqueles que decidem chegar aos pés do Senhor e viver de um manancial que jorra direto do trono da graça, este viverá e produzirá frutos, como a planta junto a ribeiro de águas. Para muitos, inclusive para os discípulos de Jesus, Saulo não servia para nada, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus e passou a viver a essência da palavra de Deus, se tornou o maior missionário da história. Nós não somos aquilo que os homens dizem sermos. Nós somos aquilo que a palavra de Deus diz sermos. Aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito é o que nós somos. Logo, compete a cada um de nós definir o que a palavra diz a nosso respeito. Em tempos onde muitas pessoas levam o nome de evangélico, até mesmo de cristão, mas que não vive a essência do Evangelho. O Evangelho precisa fazer parte do nosso cotidiano. Onde quer que nós chegarmos, o Evangelho precisa ter a primazia. Não dá para viver sem a essência do Evangelho. Então Jó, no seu livro, diz que ao cheiro das águas brotará e dará ramos, como a planta. E aquele que está diante do Senhor, ele não cessará os seus renovos, porque há esperança para a árvore que for cortada. Mesmo que cortada, a sua raiz, junto às águas, ela brotará novamente, produzirá os seus ramos e produzirá os seus frutos. Veja que algumas das plantas nós precisamos fazer a poda. E ao fazer a poda, ela brotará novamente. E aí sim ela dará frutos maravilhosos. Não que seja necessário você ser cortado, mas muitos poderão te cortar, querer lançar fora da presença do Senhor, querer rotular você como alguém que não merece
E quem decide se merecemos ou não é o Senhor nosso Deus. E quem vai fazer com que Deus decida se merecemos ou não somos nós, com as nossas atitudes, com a nossa postura. Porque Deus, Ele dá-nos o direito de escolha. E a nossa escolha vai formatar quem somos de fato e de verdade. Mas para aqueles que andam, vivem ao cheiro das águas, certamente estarão no centro da vontade do Senhor. Porque há esperança para aqueles que vivem ao cheiro das águas. Há esperança para aqueles que vivem a essência do Evangelho do Senhor. Buscando no Evangelho, assim como disse Senhor Jesus, e João registra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a água que nos faz brotar novamente e produzir ramos, produzir frutos. Porque o Senhor, assim, nos leva a frutificar através da sua palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. As palavras do Senhor precisam permanecer em nós para que colhamos os resultados de uma vida dedicada ao Senhor. Grande abraço, Deus nos abençoe.